Olá pessoas, há quanto tempo? Desculpa a demora, já faz alguns meses que eu não posto vídeo, mas não tinha muito lugar de gravação e eu estava sem ideias. E hoje falaremos sobre a Guerra de Inverno, que foi travada entre a Finlândia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas antes de começar a guerra, falar sobre as principais batalhas e os grandes nomes da guerra, acho bom a gente colocar um contexto para a guerra. Bem, a guerra começou no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, exatamente. Mas no período que a Guerra de Inverno estava acontecendo, estava ocorrendo um período na Segunda Guerra Mundial chamada a Guerra Sentada, a Guerra de Mentira, porque nenhum dos lados estava realmente atacando uns aos outros. E a guerra começou por causa da independência da Finlândia, que tinha ocorrido há pouquíssimo tempo da Suécia. E como a União Soviética e elas não queriam muito bem que a Finlândia mantivesse a sua independência, ela começou invadindo. Mas antes de falar sobre a invasão, é bom destacar que a Alemanha não atacou a União Soviética porque na época eles tinham um tratado de não agressão, ou seja, eles não podiam entrando em guerra. Mas esse tratado foi quebrado, mas não no período da guerra, pois ela já tinha acabou em 1940. A guerra começou em 30 de novembro de 1939 e acabou respectivamente em março do ano seguinte. E ela ocorreu num período muito frio, que as temperaturas oscilavam entre 20 a 40 graus negativos. E é por isso que o nome foi dado de Guerra de Inverno. Timo Raihan, ele foi o maior franco-atirador da história e com certeza o maior herói da Finlândia durante a Guerra de Inverno. Em menos de 100 dias ele conseguiu mais de 500 baixas do Exército Vermelho e graças à sua camuflagem totalmente branca e a maioria das mortes, as pessoas nem saberem quem as matou, ele ficou conhecido pelo Exército Vermelho como a Morte Branca. Ele usava uma variante do rifle soviético Mosin Nagant. O mais impressionante é que ele não usava mira, e ele usava esse rifle devido à sua baixa estatura que ele tinha. Timo Raihan também não era um militar desde cedo. Na verdade, ele era um fazendeiro que foi obrigado a ir para a guerra pelo serviço militar. Mas mesmo assim, ele conseguiu sobreviver até o final da guerra. Mas infelizmente, em 1940, em novembro, ele foi dispensado, até porque a sua bochecha esquerda estava explodida, mas demorou muitos anos para ele se recuperar e por isso essa deformidade. Ele saiu do exército e morreu aos 96 anos em 2002 de causas naturais. Mas acho importante dar ênfase a Joseph Stalin, que provavelmente foi ele que começou a Guerra de Inverno, até porque ele era o líder da União Soviética. Com seu regime comunista e como ele já tinha invadido metade da Polônia, junto com Hitler, ele foi conhecido por supostamente fazer um massacre na Ucrânia de fome. Dizem que ele confiscou comida dos ucranianos e matou por volta de 2 milhões e meio a 12 milhões de mortes. Mas a maioria dos historiadores concordam que o número de baixas foi 7 milhões. Mas mesmo que não tenha sido ele, o seu governo foi péssimo para a União Soviética, que caiu nos anos 90, em 1992, além de ter deixado vários gulags, onde pessoas de etnias diferentes morriam de fome e repopulavam as populações com etnias russas para matar a região. E provavelmente era o que ele queria fazer com a Finlândia. Mas, diferente do que eles pensavam, mesmo em menor número, a Finlândia conseguiu se defender. A guerra se estendeu ao norte da Finlândia em vários pontos.
mas a guerra não foi tão longa quanto era esperado para os dois lados. Já as forças que participaram da época, como eu disse, a União Soviética estava em extrema vantagem, até porque pelo lado dos finlandeses eles tinham apenas 300 a 340 mil forças armadas, 32 tanques, 130 aeronaves, ao contrário da União Soviética, que havia muito mais soldados, por volta de 425 mil a 760 soldados, além de 3.800 aeronaves e 2.500 até 6.500 tanques de guerra. Muitos acreditam que a União Soviética não conseguiu invadir por causa do expurgo de 1937, por isso eles não estavam devidamente motivados. E também tivemos grandes batalhas, por exemplo, a Batalha de Sommoussalmi, que aconteceu em 8 de dezembro de 1939, além da Batalha de Tovarjak, também. Mas houveram outras batalhas e são muito interessantes. Estão aparecendo na tela as principais batalhas que aconteceram. Mas o fim da guerra... Por isso o fim da guerra se veio porque ele, com um recurso da Alemanha, que pediu para os finlandeses assinarem um tratado de paz com a União Soviética. E realmente, em Moscou foi assinado o Tratado de Paz e eles cederam algumas partes do norte da Finlândia em troca. Mas no fim, a Finlândia conseguiu o que ela queria, que era se manter independente. E por sorte, ela não participou oficialmente da Segunda Guerra Mundial, enquanto a União Soviética foi uma das maiores responsáveis. Mas, como eu disse, é bom ressaltar que não houveram grandes batalhas na frente ocidental da guerra, porque estava na guerra falsa, na guerra de mentira. Então ninguém estava atacando ninguém. E essa era a única guerra que realmente estava acontecendo no período. Mas muito obrigado para as pessoas que assistiram até aqui. Essa foi a história da Guerra de Inverno. Muito obrigado e até o vídeo da Revolução Francesa parte 2.